Bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais uma edição do nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil. Que bom ter a sua companhia, que bom ter a sua audiência. Muito obrigado, porque nós vamos juntos até às 10 horas da manhã com muita informação, o que você precisa saber para você ficar bem informado, bem informada ao lado da sua família, no conforto do seu lar. E a gente agradece por você nos receber na sua casa nesta manhã de terça-feira, 27 de janeiro. Vamos até às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã vem o padre Reginaldo Manzotti com o programa Experiência de Deus. Em dois horários, 10 horas da manhã e 10 horas da noite, com a liderança no rádio e na televisão. Então fique aqui conosco nesta data, nesta terça-feira, 27 de janeiro. Aliás, 27 de janeiro é uma data que nós temos que lembrar, que nós temos que falar, para que nunca mais a humanidade passe por isso de novo. Estou falando do Holocausto. Hoje é o dia de memória às vítimas do Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial. Lembram? Leram sobre isso? Pois bem, muitos irmãos nossos morreram, 6 milhões no total durante a Segunda Guerra Mundial, em campo de concentração, principalmente em Auschwitz. Poloneses, ciganos, negros, soviéticos e todas as outras, inclusive alemães, que não concordavam com o que Adolf Hitler fazia dentro da própria Alemanha. E de lá vieram, e a gente aqui agradece a todos eles que chegaram aqui e que ajudaram também a construir este país chamado Brasil. Então você polonês, ucranianos também, bastante, muitos ucranianos que estão aqui no Brasil até hoje, né? Muitos judeus, muitos poloneses, alemães, soviéticos, que ajudaram a construir a nossa economia, a nossa pátria. Hoje é o dia de lembrarmos esta tragédia da humanidade, esta mancha na história da humanidade que nunca mais se repita. Mas vamos começar o nosso programa com informação para você. A gente começa falando de motos. Você tem moto, você anda de moto, você tem medo de moto, não anda de moto de jeito nenhum? Pois saiba que muita gente anda e as vendas de motos superaram a de carros no Brasil em 2025. E é verdade. Os carros de passeio vendidos no Brasil, eles foram superados pelas motos, hein? Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores e mostram que foram comercializadas cerca de 2 milhões e 200 mil motos, um recorde para o setor. Enquanto o total de carros vendidos ficou em torno de 2 milhões de unidades. O resultado é inédito em mais de 2 décadas de estatísticas e reflete a preferência de consumidores por veículos mais baratos de comprar e manter, além, claro, da demanda impulsionada por entregas por aplicativos e uso para o trabalho, especialmente por jovens e mulheres, que têm representado uma fatia crescente dos compradores. E é muita comodidade, né? Muita gente trabalhando com entrega de aplicativo precisa da moto, vai lá e compra a moto, porque é mais barata, né? E é mais acessível. O combustível também. Mas muita gente não trabalha com o aplicativo, mas também compra por causa da comodidade, por causa do trânsito também. Ganha muito tempo. Gosta do veículo, se adapta bem à moto, vai lá e compra a moto para transporte, para ir ao trabalho. Agora a gente vai falar com a Suelen Rodrigues, direto de Maringá, região noroeste do estado do Paraná, porque tem recomendação especial do Inmetro. O Inmetro é o Instituto Nacional de Metrologia, que recomenda sobre as cadeirinhas e sobre o bebê conforto também. Presta atenção, você que é pai, você que é mãe, você que dirige, você que tem a cadeirinha no seu carro, bebê conforto também. Cuidado, tem recomendação nova, Suelen. Então, todas as informações e traz agora para a gente direto de Maringá. Suelen, bom dia.
Bom dia, Adilson, para você e para quem está nos assistindo. É isso mesmo. O Inmetro está alertando pais e responsáveis a redobrarem os cuidados na hora de comprar o bebê conforto, um objeto essencial para a segurança dos bebês durante o transporte de veículos. A recomendação principal é que o objeto tenha o selo do Inmetro, que comprova ali que ele passou por um teste de qualidade e segurança. Também é essencial observar se o modelo é adequado ao peso e à altura e à idade desse bebê. No Brasil, o bebê conforto deve ser usado para crianças de até 1 ano de idade, com até 13 quilos e 75 centímetros de altura, sempre instalado no banco traseiro, voltado para trás. Outra recomendação é que bebês recém-nascidos não fiquem por mais de 1 hora no bebê conforto, pois ele é recomendado somente para o transporte e não para as sonecas dos bebês. E o uso correto do equipamento pode fazer toda a diferença na prevenção de acidentes. É o que diz o gerente de educação de trânsito, Luiz Parra. Vamos conferir. O bebê conforto e a cadeirinha têm a função de proteger a criança ou bebê em caso de uma colisão. Como eles ainda não têm o tamanho para passar o cinto da maneira correta, se utiliza então esses dispositivos de segurança. É importante nós reforçarmos que esses dispositivos de segurança eles devem conter o selo do Inmetro, porque é este órgão que ele garante a eficácia da cadeirinha, do dispositivo de segurança. Agora, quando você for colocar o bebê ou a criança nesse dispositivo de segurança, você deve se atentar ao manual de instrução de cada cadeirinha. Se a cadeirinha for passado o cinto por trás dela, se ela tiver o isofix, onde é preso ao chassi do carro, tudo isso deve ser respeitado. A criança, ela deve ser transportada com o cinto da cadeirinha. Se não for utilizado da maneira correta, mesmo após uma colisão, a criança infelizmente pode se ferir gravemente e até perder a vida. Desacelere, seu bem maior é a vida. Então, seguindo as orientações certinho dos especialistas, os pais e as mamães responsáveis ali pelo bebê mantêm a segurança dos pequenos no trânsito. Eu volto com você, Adilson. Muito obrigado, Suelen, direto de Maringá. Recomendação especial, cuidado, tem que ter o selo do Inmetro, você ouviu aí, né? Vai comprando gato por lebre, por favor. Aliás, tem mais informações, a Suelen volta conosco porque você tem criança em casa, já que o assunto é criança, né? Você sabia que tem um estudo que fala sobre a ida, a frequência da criança, do bebê na creche? Fizeram até um estudo e a Suelen traz esses detalhes para nós aqui sobre esse estudo. Você de novo, Suelen. É isso mesmo, Adilson, pode até parecer diferente, mas acredita que ir para a creche faz um bem danado não só para o aprendizado, mas também para o intestino dos bebês? É o que diz um estudo publicado em uma revista britânica, no qual mostra que a convivência com outras crianças ajuda no desenvolvimento da flora intestinal, que é um conjunto ali de bactérias boas, responsáveis pela digestão e também pela imunidade. Isso acontece porque na creche o bebê entra em contato com outros ambientes e estímulos, o que contribui para que o intestino fique mais forte e equilibrado ainda nos primeiros anos de vida. Os especialistas explicam que o intestino saudável ajuda não só na digestão, mas também na proteção contra as doenças ao longo da infância. É claro que os cuidados básicos continuam fundamentais, como por exemplo a higiene, uma boa alimentação e o acompanhamento médico, o período ali que precisa ir no pediatra. E esse tema também envolve famílias brasileiras, porque segundo dados mais recentes do censo escolar, hoje no Brasil, mais de 4 milhões de crianças estão matriculadas nos centros infantis. A maioria dessas vagas é na rede pública. Esses números mostram a importância das creches, não só no cuidado infantil, mas também um espaço ali que pode contribuir para o aprendizado, para o desenvolvimento e também para o intestino desses bebês. Que pesquisa curiosa, né, Adilson? Eu volto com você.
Obrigado, Suelen. Sem dúvida, a importância, né, da criança frequentar a creche. Leve para a creche, faz a diferença. Você tem carteira de motorista, dirige bem, dirige mais ou menos. Como é que é a sua baliza? Faz bem a baliza? Estaciona direito? Se você não estaciona direito, não sabe estacionar direito, em São Paulo não tem problema. No Espírito Santo também não. E nem no Amazonas. Sabe por quê? A prova prática para tirar a Carteira Nacional de Habilitação está mudando em alguns estados do Brasil. Em São Paulo, o Detran deixou de exigir a baliza durante o exame prático da carteira. A medida já é adotada também no Amazonas, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Além do fim da baliza, São Paulo passou a permitir o uso de carros automáticos na prova prática, tanto para quem vai tirar a primeira habilitação, quanto para quem está renovando o documento, nos mais de 500 locais de exames espalhados pelo Estado. A mudança tem como objetivo avaliar melhor o comportamento do candidato no trânsito, como atenção, respeito às regras e segurança ao dirigir. Mesmo assim, a regra não vale para todo o Brasil. Cada Detran estadual decide como será a prova, e em muitos estados a baliza continua obrigatória. Vale lembrar que mesmo sem a baliza demarcada, o candidato ainda vai precisar estacionar o carro na rua, né? Próximo ao meio-fio, pelo menos uma vez durante o teste. Olha aí, você é bom de baliza ou mais ou menos? Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso e São Paulo. Não precisa ser bom para tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Vamos mudar de imagem, agora vamos falar do INSS. Se você teve desconto indevido na sua aposentadoria, tinha o prazo até o mês que vem, fevereiro, para pedir o ressarcimento, né? Pois bem, o INSS prorrogou esse prazo para março. Atenção, aposentado e pensionista, tá? Para você solicitar o ressarcimento de valores descontados indevidamente dos benefícios do INSS. O prazo original terminaria no dia 14 de fevereiro, mas a prorrogação foi definida para garantir que todos os benefícios tenham tempo suficiente para apresentar os seus pedidos, especialmente diante das instabilidades do sistema Meu INSS. Até agora, mais ou menos 4.200.000 beneficiários já foram ressarcidos, com os valores que somam quase 3 bilhões de reais. Mas ainda existem milhares de aposentados aptos a reivindicar a devolução. A investigação sobre os descontos faz parte da operação Sem Desconto, que identificou fraudes em acordos técnicos firmados entre o INSS e entidades associativas. Aquele dinheiro que não foi descontado indevidamente, é a sua maneira educada da gente falar que foi roubado dos aposentados, né? Então, até março, o prazo foi prorrogado. Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, tem o programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Todos os dias são bênçãos alcançadas, depoimentos dados, muita gente participando do Brasil inteiro. Então, às 10 horas da manhã, você sabe, já são 20 anos no ar. Aliás, o Padre Reginaldo Manzotti tem um recado muito especial para você que é associado da obra Evangelizar é Preciso. Vamos ver. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 124, vou repetir. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E eu tenho que abrir meu coração agora. Por quê? Porque, querido povo de Deus, junto com o Jornal do Evangelizador, você recebeu o boleto. Padre, janeiro, tá difícil, mas eu queria fazer e pedir um favor. Nós estamos só com 74% das doações mensais. Eu não estou falando nem do livro ouro, tá? Livro ouro é outro sofrimento, mas é dos gastos mensais, diários, ordinários, quer dizer, contínuos. Então, por favor, faça a sua doação. Você que recebeu o Jornal do Evangelizador neste mês e não conseguiu colaborar porque foi o boleto, acesse o site agora, evangelizarepreciso.com.br.
doações e faça a sua doação. Posso lhe pedir? O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E eu tenho que pedir o socorro a Deus e a você. Vai lá, faça a sua doação do mês. Você pode também pelo WhatsApp 41 3221 6060. Você interage com a Evangelina. Ou ainda pedir a segunda via do boleto 0800 410 6060. Grande maioria recebeu o Jornal do Evangelizador. Nós tivemos um pequeno problema com o correio, temos que ser honestos. Mas, se você não recebeu o Jornal do Evangelizador, todos já receberam, pelo menos nas nossas contas. E se você não recebeu o calendário de 2026, pode ligar. Ligar para onde, padre? 0800 410 6060 e vai dizer, eu não recebi. Por que eu não recebi o calendário do ano? Porque segundo informações da nossa equipe administrativa, superintendência, todos já deveriam ter recebido. Então veja, são várias opções. Se não recebeu o jornal, não recebeu o boleto, por favor, você vai no site evangelizarepreciso.com.br, faça a sua doação. Vai pelo WhatsApp 41 3221 6060 ou pede a segunda via do boleto. Ou você pega, olha, atenção, estou com o calendário aqui, muito bonito por sinal. Mês de janeiro, tá vendo? Corta aqui, sacristão, coroinha, aqui. Embaixo, olha aqui, não vou cortar porque eu vou mostrar amanhã também. Está aqui a doação, nem estou falando do verde, estou falando do branco, que é o mensal, é o do dia a dia. Gente, nós temos 400 colaboradores por mês, por favor. Nós temos gastos imensos com energia, com satélite. Por favor, obrigado por compreender este meu apelo necessário e urgente. Qualquer dúvida, a gente sempre fala aqui o número, né? 0800 410 6060 ou 3221 6060, nosso código de área 41. É só ligar. Vamos para Roma, no Vaticano, do outro lado do oceano. Parceria Brasil e o Vaticano completa 200 anos de diplomacia, de comunhão entre o Vaticano e o Brasil. O nosso correspondente Jucinei Cardoso conversou com figuras importantes lá em Roma, lá no Vaticano, e traz uma reportagem especial para nós. Vamos ver. 2 séculos de história, 2 séculos de comunhão de esforços que colocam Brasil e Vaticano no centro de uma das relações mais antigas e duradouras da história do cristianismo. Há exatos 200 anos, ambas as nações selaram uma parceria marcada por acordos, cooperações e uma série de pautas conjuntas. Uma relação histórica que teve início na primeira metade do século XIX. É uma efeméride ímpar para o Brasil, porque só 3 outros países têm relações tão longevas com a Santa Sé: França, Espanha e Portugal. E a presença da Igreja Católica no Brasil é intimamente relacionada com a construção da nossa identidade nacional, com o estabelecimento das instituições brasileiras e do próprio desenvolvimento social, econômico, político do Brasil. Conta a história que foi o imperador Dom Pedro I quem enviou à Santa Sé o primeiro representante diplomático brasileiro.
Era 23 de janeiro de 1826, apenas 4 anos após a proclamação da independência, quando o Vaticano recebeu as cartas credenciais de Monsenhor Francisco Correia Vidigal. O clérigo diplomata tinha a missão de garantir junto à Igreja o reconhecimento da independência do país. Ele foi recebido pelo então Papa Leão XII, cujos esforços levaram à criação da primeira lei brasileira proibindo a venda de escravos. Passados 200 anos, é o homônimo dele, Leão XIV, quem comemora esse marco histórico à frente da Igreja. Papa Leão XIV é um Papa muito sensível ao continente latino-americano, sabe muito bem o peso, o significado, a importância da América Latina, conhece bem a vitalidade e a beleza dos seus povos e certamente se alegra muito com a celebração deste bicentenário, que é uma data para ser olhada com esperança, porque significa acreditar numa confiança institucional que permite uma relação de parte a parte, de afirmação do Brasil no mundo e, ao mesmo tempo, de abertura à missão universal da Igreja, partindo também do território brasileiro. Em 1919, a representação diplomática brasileira aqui no Vaticano foi finalmente elevada à categoria de embaixada. Na época, a Santa Sé vivia sob o pontificado do então Papa Bento XV, que governou a Igreja de 1914 a 1922. A criação da embaixada, que hoje funciona aqui, na Via da Conciliação, foi um dos grandes marcos desses 200 anos. Nos últimos 2 séculos, o Brasil recebeu a visita de 5 papas. Sediou a realização de eventos importantes como a Jornada Mundial da Juventude de 2013 e, juntamente com o Vaticano, promoveu a assinatura de acordos importantes. Um desses acordos levou à criação do chamado Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil de 2008. O documento garante à Igreja Católica o direito de desempenhar sua missão apostólica sob a orientação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O Acordo Brasil-Santa Sé, assinado no governo do presidente Lula com a Santa Sé, certamente foi um marco na história da República e também da Igreja no Brasil. A Igreja no Brasil sempre buscou estar muito atenta àquilo que foram e são as necessidades do nosso povo. E a Igreja também trabalha e evangeliza promovendo o cuidado da vida. Então, há sim, eu diria assim, uma atenção, uma convergência de intenções muito bonita que marcou a história das relações e marca a história das relações entre Brasil e Santa Sé. Para comemorar a data, tanto o Brasil quanto o Vaticano programaram uma série de atividades alusivas ao bicentenário. O cronograma prevê lançamentos literários, exposições artísticas e celebrações. Jucinei Cardoso, bela reportagem diretamente do Vaticano, né? Falando sobre essa diplomacia, esse tempo todo, 200 anos de relacionamento entre o Vaticano e o Brasil. Só mais 3 países com esse tempo todo, né? Portugal, França e Espanha. Vamos ao intervalo? Já voltamos e a gente sai com imagens de Guarujá, litoral do estado de São Paulo, bela Guarujá. Canal 50.1 nos acompanhando neste momento em Guarujá. Temperatura agora no litoral paulista de 25 graus. Bom dia, Guarujá. Já voltamos.
Estamos de volta, você já vê imagens de Guarapuava, região centro-sul do estado do Paraná, 9h25 pelo horário de Brasília. Guarapuava nos acompanha pelo nosso site e também pelo nosso canal do YouTube. Bela Guarapuava, imagens aí do Lago Central da cidade, né? Bonita, linda Guarapuava. Bom dia, povo de Guarapuava. Muito bem. Hoje, um dia muito especial para todos nós, porque a partir de agora a gente vai responder perguntas de muitos telespectadores que chegaram aqui para a gente sobre aposentadoria. 2026 chegou e com mudanças na aposentadoria, né? Novas regras, novos tempos para a aposentadoria, para pedir a aposentadoria, o tempo de trabalho, o tempo de contribuição, a idade. E o doutor Fabrício Kleinbing, mais uma vez, está conosco aqui para nos atender gentilmente. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, Dilson. Bom dia a todos os telespectadores do Bom Dia Evangelizar. Satisfação voltar aqui. Satisfação toda nossa. O senhor sabe que faz um mês, mais ou menos, foi no ano passado, no final do ano passado, não foi? O senhor esteve aqui, né? Isso. O nosso Instagram, as nossas redes sociais, como dizem os jovens, elas bombaram, né? Por causa de muitas perguntas relacionadas à aposentadoria. É sempre um tema que está sempre em voga, né? Muita gente precisa aposentar e fica contando, fazendo conta para o tempo de aposentadoria. Que regras são essas, que mudanças são essas para 2026, doutor? Bom, Adilson, os números não mentem, né? O Brasil tem 40 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários. Então, 1/5 da população recebe algum tipo de benefício da Previdência. Então, é um assunto que interessa muito, até porque tem uma gama de milhões de pessoas que ainda não se aposentaram. E para estes, Adilson, a situação cada dia está mais difícil. Por quê? Porque em 2019, mais precisamente em 13 de novembro de 2019, nós tivemos a reforma da Previdência, a famosa reforma da Previdência. E ela tirou da lei, ela eliminou a aposentadoria por tempo de contribuição, que era aquela antiga aposentadoria, você que está aqui nos vendo, por tempo de serviço, né? O pessoal falava, vou me aposentar por tempo de serviço. Hoje em dia, Dilson, ela existe ainda, mas em regras de transição que estão acabando. Então, no final das contas, não existirá mais. Vai ter uma aposentadoria que exige uma idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres. Vai ter essa idade mínima. E essa regra de transição que vem todo ano aumentando, agora, em 2026, teve um aumento na idade mínima da aposentadoria. Então é bom o senhor repetir. Eu vou me aposentar por contribuição, por tempo de contribuição. Isso está acabando. É pela idade. Quem tem 50 anos de idade hoje, por exemplo, pode fazer a conta para daqui a 15 anos. Na prática é isso. Na prática é isso, Dilson. Em 2019, quem tinha menos do que 52, 53 anos, principalmente quem estava entre 40 e 52, 53 anos, é muito difícil essa pessoa conseguir entrar em alguma regra de transição. Ela acaba sendo jogada, digamos assim, para os 65 de idade no caso dos homens, 62 no caso das mulheres. Neste ano, Adilson, de 2026, nós tivemos um aumento, como vem acontecendo todos os anos, de mais 6 meses na idade mínima. Então, no caso dos homens, né, esse aumento foi para 64 anos e meio, 64 anos e 6 meses, só está faltando mais um ano para chegar nos 65, e no caso das mulheres, para 59,5. No caso das mulheres, vai um pouquinho mais adiante, porque vai até os 62. Mas daqui a 4 ou 5 anos, já vai unificar todas as regras, ninguém mais se aposenta antes dos 65 se for homem, antes dos 62 se for mulher. Independentemente do tempo de contribuição. Pode ter 40, 50 anos de tempo de contribuição. É pela idade, ponto final. Acabou a aposentadoria por tempo de serviço. Até a próxima reforma, né? Quer dizer, aí já é outro assunto. Se tivermos, né? Doutor, tem uma tela aqui para a gente, para o senhor comentar, por gentileza. Idade para aposentadoria por tempo de contribuição, pode comentar, por gentileza, 2026, que é o ano isso que eu acabei de falar, José, 64,5 para os homens, ano que vem, em 2027, então, unifica essa regra, que é a regra progressiva de idade, o homem 65, e aí o homem não se aposenta mais antes dos 65. No caso das mulheres, esse ano agora, 59,5, vai subindo 6 meses ao ano, ali em 2031, que já está logo aí, 62 anos. Então, quando chegar em 2031, unificou todas as regras, tem que ter idade mínima para aposentadoria. E quem quiser se aposentar, não tem os 64,5, mas ele quer se aposentar porque já deu. Ele tem como pagar por fora uma espécie de pedágio para se aposentar? Como é que funciona o pedágio na aposentadoria, doutor? Na legislação do Brasil, Adilson, você não consegue antecipar a aposentadoria, né? Algumas legislações de outros países permitem com que você antecipe e, inclusive, vá descontando depois do valor do próprio benefício. Não é o caso do Brasil.
O que é possível fazer? Você tentar pagar um valor atrasado de períodos lá de trás que você não recolheu. Porque muitas pessoas trabalharam frio, muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas não tinham contribuição contínua durante todos os anos, né? E essas pessoas, se estavam trabalhando frio na época, provarem que estavam trabalhando, elas têm condições de recolher em atraso. Às vezes sai meio caro, Adilson, porque vem juro, correção. Depende caso a caso, tem que fazer o cálculo. Às vezes você gasta, mas consegue antecipar na tua aposentadoria 8 anos, 9 anos. Entendi. Aí o que você gasta, você recupera em 2 anos de gozo de benefício. Às vezes, o preço sai maior do que o benefício. Aí acaba. Tem que calcular. Aposentadoria é igual medicina, né? Cada caso é um caso. Não dá para dizer que o meu vizinho foi igual, o meu colega foi igual. Cada um é uma situação. Agora, sobre valores, né, doutor? Quem está nos acompanhando agora deve estar fazendo as contas. Eu vou me aposentar com quanto? Aí coloca na ponta do lápis. Mas está pouco, eu quero receber um pouco mais de aposentadoria. O teto hoje está em 8.400, mais ou menos, mudou agora, era 8.100, agora em 2026, 8.400 e pouquinho. Exato. Mas ninguém sai com o teto. Ninguém sai, é difícil, né? Uhum. Mas para receber 7 mil, 6 mil, mais de 5 mil, enfim, um valor que dê para a pessoa viver em casa, dá para pagar essa diferença? Dá para ir pagando, não? Como é que funciona? Olha, Adilson, o cálculo hoje da aposentadoria, ele leva em conta quase todo o período de contribuição da pessoa, né? Para os mais velhos que tiveram recolhimentos antes do Plano Real, que entrou em vigor em julho de 94, os valores da aposentadoria serão só a partir de julho de 94. Aquelas contribuições feitas, não sei se você recorda, que os mais velhos recordam, nos planos Cruzeiro, Cruzado, né? Nós somos desse tempo. Nós somos desse tempo. Não entram na aposentadoria. Então, só entram do Plano Real em diante. Agora, para os mais novos, que só trabalharam depois de julho de 94, então é todo o período de contribuição. Quero dizer com isso, Adilson, que não adianta aumentar o valor assim desesperadamente nos últimos 2 anos ou 3 anos, não porque adianta. Aquela lei que permitia isso mudou em 1999. Então, é todo o período contributivo. De modo que se você recolheu hoje no salário mínimo, um salário e meio, lá na frente esse bolo vai diminuir. Então, tem que fazer um cálculo e analisar se compensa você investir nos anos finais. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes é jogar dinheiro fora. Até porque hoje, 70% das pessoas que recebem benefício na Previdência estão no salário mínimo, que é 1.621 agora o novo salário. 70%? 70%, porque existe hoje, Adilson, um processo de achatamento das aposentadorias, que aliás é um absurdo. Esse ano agora, agora janeiro, o valor do salário mínimo aumentou 6,79%. O valor do reajuste das aposentadorias, 3,9%. Todo ano perde 3%, 2,5%, 3,5%, 4%. Então vai para a inflação, inclusive. Exato. Então vai achatando a aposentadoria e é aquela velha história. Paguei sobre 5, estou ganhando 2. Paguei sobre 2, estou ganhando 1. Né? E, infelizmente, isso não tem remédio na Justiça, porque o Supremo Tribunal Federal já negou esse assunto. Quem nos acompanha agora certamente tem acompanhado também, tem lido, tem ouvido no rádio, visto na televisão, nos jornais, na internet, a famosa regra dos pontos. 100 pontos. 105. O que é isso? Que regra é essa? Que pontuação é essa? Para o homem e para a mulher? A reforma da Previdência, Adilson, criou 5 regras de transição. Então, regras para quem estava quase se aposentando, que é uma regra de um pedágio de 50%, que você paga 50% a mais do tempo que faltava. Regra do pedágio de 100%, que você paga 100% a mais, mas tem uma idade mínima de 57 para mulheres e 60 para homens. Essa regra que eu expliquei agora há pouco, da idade progressiva, né, que está agora em 59,5 e 64,5. E a regra também de pontos, somando idade com tempo de contribuição. Nesse caso, a soma ela também tem uma tabela que vai aumentando todo ano. Nesse momento está em 100 e 105. Então, ela vai tendo um aumento todo ano. 100 para mulher e 105 para o homem. Isso, agora. Hoje. E todo ano ela vai aumentando. Então, qual que é, no final das contas, Adilson, o objetivo da reforma? Que todos caiam na 5ª e última regra. 65 de idade para homem, 62 para as mulheres. É uma conta de chegada, né? É um ponto de encontro. Em 2031, nós teremos a unificação dessas regras e aí ninguém mais se aposenta sem ter essa idade mínima, mesmo que tenha começado a recolher com 16 anos, com 18 anos, chegou lá com 45 de contribuição, não tem problema. Não interessa. Não aposenta. Tem que completar 65 anos. Idade o homem mínima. E a mulher 60. O nosso amigo antes até disse assim, eu estou com 35, será que eu vou me aposentar? Olha só,
Em média, as reformas da Previdência ocorrem de 20 em 20 anos. Então, se ele tem 35, provavelmente ele vai pegar mais uma reforma da Previdência e vai para 70. Então, ele vai ter que viver bem, vai ter que ir até uns 100, mais ou menos, né? Se tivermos mais uma reforma, e como disse o senhor, na média de 20 em 20 anos, e não duvidem se tivermos essa reforma daqui a algum tempo. Por falar nisso, né? Falar em suposição, tem muita fake news, né? É impressionante como o aposentado no Brasil é vítima de fake news, né, doutor? Muito, né, Adilson? O público-alvo da Previdência é um público vulnerável. Porque 90% de quem depende do INSS são pessoas humildes, pessoas sem instrução, com poucas condições financeiras e idosas, já atingindo uma idade de aposentadoria. Então, esses golpistas é o público que eles preferem, né? Que eles querem. E aí, golpe é o que mais tem. Nós tivemos aqui, já falamos no programa sobre aquele desconto indevido dos sindicatos e associações, que caía nas aposentadorias, né? Agora ainda o assunto está em pauta até o momento. Nós temos golpes nos empréstimos consignados, agora com a inteligência artificial, Adilson, piorou, né? Muito. Os nossos aposentados, eu imploro, né? Conversem com o filho, com um amigo, com um advogado, com um vizinho. Não acreditem naquela voz que está te ligando, né? Às vezes, agora com a inteligência artificial, você imita a voz da pessoa. E o vídeo, agora tem o vídeo. Vídeo? Exatamente, não acredite. Eu tive um cliente no interior do Paraná, Adilson, inclusive da minha cidade natal, chamada Clevelândia, que fica no sudoeste do Paraná. Ele depositou R$6 mil para os golpistas. De manhã, ele depositou 3.300. Não contente, de tarde, ele caiu no golpe de novo e depositou 2.700. E eles estavam se passando por mim. É o golpe do falso advogado. Detalhe, ele morava a 4 quadras do meu escritório. Era só ter ido no escritório e perguntado. Mas ele acabou achando que era do escritório e pagou taxas para cartório, fórum, que na verdade eram golpes. Perdeu R$6 mil. Não clique em nada que você recebe em cima. Não responda, esquece. Teve dúvida? Vai na agência do INSS, procure um advogado que é especialista e sério no assunto. Doutor, como é que faz para fazer a simulação? A gente falou agora há pouco de tempo para aposentadoria 65, mas tem uma tabela, né? Tem números que fecham, e como é que faz para fazer essa simulação? Olha, fácil de fazer? É fácil, para as pessoas que dominam a tecnologia é mais fácil, né? Então, hoje o INSS tem um aplicativo, chama Meu INSS, você pode colocar aí no teu celular, vai baixar esse aplicativo, e nesse aplicativo você consegue fazer a simulação. Você vai colocar o número do teu NIT, que é como se fosse o teu CPF perante o INSS, ele vai baixar os vínculos de contribuição e faz uma simulação de aposentadoria, tanto de tempo de contribuição como do valor da aposentadoria. Detalhe, nem tudo está 100% no sistema do INSS. Então, vínculos de trabalho de antigamente, principalmente anteriores a 1990, nem sempre estão no sistema. Olha, está aparecendo no sistema aqui, é gov.br. Está no gov.br, né, doutor? Ou no aplicativo do Meu INSS ou no site da Previdência, previdência.gov.br. Aquele novo pedido é o quê? Significa o quê? Um novo pedido de benefício, vai de aposentadoria, de pensão, clica de em cima e abre, né? Isso, Ali a taxa de empréstimo consignado não precisa. Olha lá, simular aposentadoria, clica em cima aí. Olha lá. Vai simular. Aí, pronto, é isso aí. Isso. Aí ele vai colocar os dados dele, né? Ali. O sistema vai puxar o extrato de contribuições, né, do próprio sistema do INSS. Já está tudo no sistema. Tudo no sistema do INSS. Digita o número lá do NIS que o senhor falou. Ele vai fazer um cadastro, né? Ele vai fazer um reconhecimento facial. E ele já tem tudo, né? Tem tudo. Assim, tudo. As informações, Adilson, hoje de 1990 em diante são quase 100% corretas, tá? O grande problema para quem está se aposentando hoje é que são pessoas que trabalharam ainda nos anos de 1970, 1980. E aí alguns vínculos mais antigos não estão no sistema, tem que levar em papel, tem que levar a carteira de trabalho no INSS. Pode ser que não esteja no sistema. Tempo rural, por exemplo, quem trabalhou na roça. Muita gente saiu da roça e veio para a cidade. Bom que o senhor tocou nesse assunto. Quem trabalha na roça... Isso não está no sistema. Não está no sistema. Tem que levar papel. Tem que levar papel. Tem que ir na agência da Previdência Social do município, né? Não necessariamente ir na agência, mas você pode fazer o encaminhamento digitalizando esses documentos, ou através de foto, pelo próprio aplicativo. Mas aí que eu falo, aí tem pessoas com um pouco mais de idade, menos instrução, que não conseguem fazer esse pedido sozinhos. Aí tem que ir na agência do INSS. Então, deixa eu fazer um pedido aqui para você que está nos acompanhando, você que é filho, você que é neto. Por favor, né? Ajuda aí o vovô, a vovó, papai e a mamãe, né?
Levanta aí o bumbum da cadeira, tira o controle remoto da mão, joga no canto e pergunta para a mamãe, para o papai, para o vovô e para a vovó, para a madrinha, para o tio, para a tia, se eles precisam de ajuda, né? Porque na hora de ficar no clique lá no Instagram é bem rápido. Para ajudar num momento como esse é difícil, não tem tempo. Aí não dá, né, doutor? Adilson, e ajuda de verdade, não é ajuda para contratar empréstimo consignado na aposentadoria do avô e da avó. Que, aliás... Porque hoje o que mais acontece é isso. É jovem, é filho fazendo empréstimo consignado em cima de empréstimo consignado na aposentadoria dos idosos. Sem dúvida. E aí eles ficam com a renda comprometida em 30%, 35%, é uma bola de neve e nunca mais consegue se livrar do empréstimo. Né? Doutor Fabrício, sem palavras para agradecê-lo mais uma vez. Muito obrigado. Sempre uma aula falando sobre aposentadoria, sobre previdência social. Eu que agradeço e sempre à disposição quando o assunto for o INSS e a Previdência. Até mais. Nós vamos encher a paciência do doutor de novo logo daqui a algum tempo. Porque dúvidas não faltam, né, doutor? Com certeza. É uma área muito grande, né? Exatamente. Então... Vamos fazer uma parada rápida, nós já voltamos. Saímos com imagens de Fernando de Noronha, esse paraíso no litoral brasileiro. 9h45 pelo horário de Brasília. Bom dia, Fernando de Noronha. A capital é Vila dos Remédios. Salve, irmãos, tudo na graça, bom dia, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Bom Dia Evangelizar. E agora nós vamos viver aquele momento que todos nós estávamos esperando, de estarmos na graça, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo Eucarístico. Hoje a palavra Lexio Divina nos confronta, nos tira do nosso comodismo para meditarmos quem é meu irmão, quem é minha irmã e quem é a minha mãe. Aonde você estiver agora, pegue a sua Bíblia, vamos meditar juntos. Mas, Diácono Alho, eu estou no carro, estou dirigindo, estou indo para o trabalho. Se você não puder pegar a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, não fique preocupado. Só se coloque na presença do Senhor e vamos meditar juntos a Lexio Divina, a Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação da palavra de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora, te procurando. E respondeu-lhes: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo o olhar sobre a multidão, que estava sentada ao redor dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, essa é a minha irmã, e essa é a minha mãe. Talvez, amado irmão, amada irmã, você deve estar se perguntando: nossa, mas parece que Jesus foi meio ríspido, coloca Maria, a sua mãe, a mãe de Deus, à margem. Não. A meditação hoje nos provoca a olharmos para um sentido muito mais profundo. Em vez de interromper o que Jesus estava fazendo, pregando a sua missão, ele volta ao seu olhar e hoje provoca-nos a nos identificarmos. Será que eu, na minha fragilidade, na minha vulnerabilidade, sou capaz de testemunhar a vontade de Deus na minha vida? Será que, na verdade, eu faço a vontade de Deus? A cena de hoje desse evangelho, meus irmãos, nos traz à luz uma perspectiva das nossas intimidades, das nossas relações, das nossas famílias. A perspectiva do que eu chamo de discipulado no evangelho de hoje. A proximidade, amados irmãos de Jesus, ela não é determinada pelo sangue, olha que bonito isso, mas sim pela escuta, pelo cumprimento da vontade do Pai. Amado irmão, amada irmã, será que eu estou cumprindo a vontade do Pai? Você já se fez essa pergunta hoje? Ele viveu nessa lógica
daquele que cumpre a vontade do Pai. E aqui Maria, ela é elevada como um modelo supremo. Olha que bonito isso. Se você puder agora, amado irmão, amada irmã, abra sua caderneta mental e anota isso. Maria, a mãe de Deus, é levada como modelo. A palavra, queridos irmãos e irmãs, ela nos provoca a avaliar as nossas próprias relações. Estamos, de fato, perto do que Jesus apenas ou só pelo nosso nome, só pelo título? Qual é a tua condição no dia de hoje? Cantemos juntos essa canção para meditarmos e orarmos ainda mais em cima dessa palavra. Eu adorarei. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Peça a presença do Espírito Santo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem Espírito Santo de Deus, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Alexo Divina tem um passo que é muito profundo, que se chama contemplação. E eu quero te conduzir, amado irmão, amada irmã, nesse momento. Se você puder, aonde estiver, é claro, dentro das suas possibilidades, feche os teus olhos. Imagine-se nessa cena, vendo Jesus proclamando a palavra, falando com aquelas pessoas que estavam ao redor dele. Permaneça sobre este olhar. Deixe ele reconhecer você como irmão, como irmã, como mãe, não por título, mas por uma vida entregue. Eu quero te convidar mais uma vez, amado irmão, amada irmã, a nos colocarmos na presença do Cristo que aqui hoje está conosco. Perceba o quanto eu e você somos privilegiados de estar nessa presença, de estar nessa casa que nos permite sairmos da nossa superficialidade e estarmos na presença do Senhor para meditarmos a palavra. Alexo Divina também, amados irmãos, com a palavra de hoje nos provoca, mais tarde, Diácono Ali, diante do Cristo, aqui presente, o que eu vou fazer com tudo isso? Nos provoca a tomar uma decisão, a ter uma ação. E aqui, no dia de hoje, a provocação é: examine os vínculos da tua prática de fé. Como tem sido a tua caminhada? O que você tem feito? Há coerência entre você e o que você crê de fato, amado irmão, amada irmã? Dê um passo concreto em direção a isso. Alinhar as suas escolhas à vontade do Pai para viver na plenitude da graça. Aquele que cumpre a vontade do Pai é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Será que eu e você, no dia de hoje, a nossa vida reflete isso? Nós estamos cumprindo a vontade do Pai? Seguir Jesus, queridos irmãos e irmãs, é mais do que admirá-lo. Preste atenção nisso, se você puder. Esse é o nosso último instante com o Pai. É muito mais que admirá-lo, é partilhar a sua missão, é estar com Ele, o seu modo de ser, o seu modo de vida, ser coração e ter um coração voltado ao Pai. Será que o seu coração hoje está voltado ao Pai? A nova, preste atenção nisso que eu vou falar para vocês hoje, amados irmãos, para que não fique dúvida acerca desse evangelho que nos tira do conforto. A nova família de Jesus, a nova família nasce do sim de cada um, sim, do meu e do seu,
dia a dia na disposição de servir, de amar mais, não de exigir, não de apontar o dedo, não de marginalizar os nossos irmãos, mas sim de segui-lo fielmente, de escutar mais do que aparecer na obediência. E para concluirmos esse momento, nós somos gerados na plenitude da graça como irmãos e irmãs desse Cristo que hoje nos dá a oportunidade de estarmos diante de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós e permaneça para sempre por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe. A bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique agora com o programa Experiência de Deus. Deus abençoe grandemente, irmãos. Toda honra, toda glória é dele a vitória alcançado em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco, pecador, bem mais forte é o meu